Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Excel do básico ao dashboard. Eu abri já o Excel e este é o único requisito que você precisa, saber abrir o Excel, dando 2 cliques no seu objeto, no seu ícone ou indo através do iniciar e encontrando ele através da barra de localizar do Windows, certo? Ao abrir o nosso programa, o nosso Excel, a gente vai estar na tela inicial e para iniciarmos as nossas explicações, eu gostaria que vocês clicassem neste primeiro ícone que é para criarmos um novo arquivo, dando 2 cliques, ok? Ao abrir o Microsoft Excel, pessoal, estaremos com ele aberto e eu gostaria de apresentar para vocês algumas opções e algumas informações importantíssimas para o desenvolvimento do nosso curso. Eu recomendo que, caso você já tenha conhecimento de Excel básico, já saiba manipular alguns recursos, já saiba o que é cada coisa a ver com colunas e células, eu posso garantir para você que essa aula você pode pular. Mas se você quer ver especificamente, detalhadamente, todos os recursos que o nosso curso permite, eu recomendo que você fique conosco e adquira mais conhecimento para o seu uso no dia a dia. A primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal, é essa parte superior aonde estou passando o mouse. Essa é a nossa barra de título. A nossa barra de título tem o nome do arquivo e o nome do nosso software, ou seja, este arquivo chama-se pasta 1 e o nome do programa, o Excel, referenciando que é ele que está aberto, certo? Logo em seguida, pessoal, a gente tem os nossos botões, as nossas guias, que começam através de arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Talvez o seu Excel esteja um pouco diferente do meu. Talvez você esteja utilizando uma versão mais antiga, ou mesmo talvez a sua barra esteja configurada de um jeito diferente da minha, com mais ou menos opções, certo? Em cada guia dessa, a gente, ao clicar, encontra outras opções, que é chamada de faixa de opções. Então, cada vez que eu clico em alguma dessa parte da nossa barra de ferramentas, eu tenho aqui embaixo a faixa de opções referente a cada um, inclusive a do arquivo que a gente vai comentar daqui a pouco, como salvar ou abrir arquivos já existentes, certo? Inicialmente, o Excel deixa por padrão a gente na guia página inicial, que tem as configurações mais básicas que vamos conhecer, certo? Mas antes da gente falar dessa faixa de opção, eu gostaria de apresentar algumas outras opções. A primeira opção que a gente tem é a barra de fórmula. Aqui, pessoal, é onde poderemos digitar ou editar as nossas fórmulas, funções e até mesmo os textos digitados, certo? Então, essa é a nossa barra e aqui também ao lado temos a caixa de nome. A caixa de nome tem a funcionalidade de nos mostrar em qual célula estamos e daqui a pouco eu já falarei o que é uma célula para vocês. Além de poder nominar os intervalos, que também apresentarei para vocês mais especificamente o que é um intervalo, o que é uma célula e assim por diante, e voltarei a mencionar sobre a caixa de nome, certo? Abaixo, pessoal, a gente tem a nossa parte de desenvolvimento, certo? E aqui a gente tem as nossas colunas, coluna A, coluna B, coluna C, D, E, F, G e assim por diante, totalizando mais de 16.000 colunas se você estiver utilizando a versão acima de 2007. Se você estiver utilizando a versão abaixo de 2007, provavelmente seu Excel é bem diferente do meu e ele não tem essas mais de 16.000 colunas, certo? Aqui, à nossa esquerda da tela, aonde temos os números,
são chamados de linhas. As linhas, o Excel tem mais de 1 milhão de linhas, certo? E esse cruzamento entre colunas e linhas formam o que chamamos de célula. Cada retângulo desse é chamado de célula. Ou seja, é como se a gente estivesse brincando de batalha naval. G4, E1, H2, A1, certo? Então, cada retângulo desse daqui, pessoal, é chamado de célula, beleza? Mais abaixo, a gente tem a opção que chama barra de status. Aqui a gente tem o zoom, que eu posso aumentar ou diminuir, certo? Mais à esquerda eu tenho as opções de visualização, a padrão, que é a normal, a layout de página, que ele já separa como seria a impressão por página. Ou seja, do jeito que está atualmente, o que eu digitar até a coluna J ainda aparecerá na mesma folha. O que eu digitar da coluna K em diante já seria em uma outra página de impressão, certo? E eu ainda tenho mais uma opção de visualização que chama visualização de quebra de página, certo? E ele fica com este layout aqui. Eu voltarei para a opção normal, que é a que já utilizamos normalmente e todo mundo está acostumado, beleza? Pessoal, aqui abaixo da tela a gente tem outra referência importantíssima, que são as planilhas, certo? Eu queria mencionar até uma diferença que muita gente acaba fazendo uma confusão. Planilha é o nome de cada abinha dessa que vai aparecer abaixo. Se eu apertar aqui nesse mais, vai adicionar, e se eu apertar no mais de novo, vai adicionar outras informações. Então, neste caso, atualmente, eu tenho 3 planilhas num mesmo arquivo. 3 planilhas num mesmo arquivo. Todas essas planilhas deste arquivo é chamado de pasta de trabalho. Ou seja, os arquivos do Excel, na verdade, não são planilhas. São pastas de trabalho que dentro tem planilhas, certo? Então, eu posso adicionar planilhas a uma mesma pasta de trabalho e tudo isso formar um único arquivo que é chamado de pasta de trabalho, beleza? Essa é a nossa primeira videoaula apresentando o nosso layout, certo? E a partir da próxima eu já especificarei detalhes a mais, como a modificar a sua barra para configurar aparecendo novos recursos ou retirando recursos que vocês não vão utilizar, ok? Então esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Estou aguardando você na próxima aula.